O mês de setembro registrou queda de casos e mortes por Covid-19. Acompanhe comigo. No mês de agosto foram mais de 14 mil casos e 882 mortes. Já no mês passado foram mais de 8.300 casos e 169 mortes. A queda de casos foi de mais de 40% e a de mortes foi de 55%. Por isso eu vou chamar aqui para a nossa conversa o professor de epidemiologia, Sinésio Inácio da Silva Júnior, nosso parceiro sempre para falar desses assuntos de Covid. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. Professor, a gente tem uma média móvel que tem caído bastante, né? O senhor acha que isso é uma tendência? Tiago, agora, felizmente, com a média móvel, né, ficando menor, cada vez mais vai ser difícil a gente ter aqueles grandes reduções. E essa tendência, ela tem oscilado entre estabilidade e queda. Mas o que predomina, de fato, pelo grande efeito da vacinação, é uma queda. Atualmente, né, aqui no sul de Minas, nós começamos a semana, por exemplo, com uma estabilidade na média móvel de casos, internações e óbitos, porque teve uma piora, esperemos que momentânea, em termos de casos da regional de Pouso Alegre e de internações e óbitos nas regionais de Pouso Alegre e Varginha. Então, elas têm oscilado, mas com uma tendência de médio prazo, a gente prevê, né, de queda. Acha que médio prazo a gente tem uma queda, talvez até o Natal, até dezembro? Como é que o senhor acha que seja o perfil, professor? Olha, no ritmo atual, né, e aí nós temos que contar com o avanço da vacinação e os cuidados que todos já sabem, né, nós vamos chegar no final do ano numa situação que era aquela equivalente ao início de julho do ano passado, quando nós começamos a chamada primeira onda, que estabilizou um platô. Quer dizer, a gente não vai estar livre da pandemia, não, mas numa situação, né, muito melhor realmente. Professor, a fase mais crítica, a gente pode afirmar que essa fase mais crítica ela já passou da pandemia? Sim, a gente precisa falar, né, as coisas, né, que acontecem, que nos levam ao otimismo, mas com responsabilidade. De fato, não vamos negar, pelo efeito da vacinação, a gente está vendo pelos números que aquela fase mais crítica com internações crescentes, UTIs lotadas, né, grande número de mortes e grande ritmo de aumento de casos, nós passamos em relação, claro, né, ao que foi até o mês de junho, maio, que na verdade, né, do ano passado, era o início da pandemia. Então, de fato, nós passamos sim um momento mais crítico do último ano. E, professor, algumas cidades estão fazendo o que a gente chama de passaporte da vacina, exigindo, né, a comprovação que a pessoa tenha vacinado, é o caso de Varginha. O que o senhor acha dessa medida? Tiago, esse tema é extremamente importante. Primeiro, que não é uma novidade. Em termos mundiais, já há décadas, é uma medida sanitária importante. As pessoas, quando viajam para diversos países exigem que você tenha, né, um chamado passaporte da vacina, né, que é um esquema vacinal contra algumas doenças. E nós estamos agora vivendo simplesmente uma pandemia. É uma situação completamente extraordinária. E se a gente quer conjugar essa retomada de atividades ao mais normal possível, em ambientes muitas vezes, né, que não tem grande circulação de ar, não são ambientes abertos, nós temos sim que fazer esse sacrifício e entender que esse é um esforço coletivo para acabar com uma pandemia que é um problema coletivo. Então é algo que nós temos que, por tempo determinado, claro, entender. E é importante para conjugar esses avanços com segurança sanitária, porque a vacina, ela protege muito, mas ela não é absolutamente protetora contra infecção. E aí, nós temos que evitar que pessoas que circulam mais levem, inclusive, essa infecção para aquelas pessoas, por exemplo, que não tomaram ainda dose de reforço. Tá certo, é cada um fazendo a sua parte, né? Professor, muito obrigado, viu, pela participação com a gente. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Até mais.